Oi, Mizanzi Lovers! No vídeo de hoje eu vou falar o que, na minha opinião, une a África do Sul. Perspectiva é um negócio engraçado, né? Quando eu dava aula de alemão, eu vivia reclamando dos livros didáticos. Porque, assim, eram poucas as opções e as opções que tinham nem sempre eram tão interessantes assim. Mas por que eu não achava tão interessante? Porque eu estava, na realidade, comparando com o material disponível para o inglês. Olha a injustiça. As coisas disponíveis para os professores de inglês dava até vontade de chorar, de felicidade, obviamente. Aí sabe aqueles buffets maravilhosos, assim, separados por seção? Tem a salada, tem queijo, tem os embutidos, tem carne de tudo que é tipo, tem churrasco, tem sushi. Tem os pratos quentes, tem crepe sendo feito na hora, do tipo que você quiser. Tem a parte das massas. Tem fruta, tem sobremesa, tem suco. Isso é o material do inglês. No caso do alemão, tá mais pro bandejão. Bandejão é o restaurante universitário que tem na UFMG, por exemplo, né? Então, o que você vai ter ali é uma comida muito balanceada, é muito bem feita e tal. Mas assim, não tem firula não, entendeu? Você tá ali, se alimentou, cheio de nutrientes e tal, é uma opção, pronto, acabou e vai. Eu achava terrível. Mas isso foi até eu começar a dar aula de português para estrangeiros. Porque aí, nesse caso, é que nem aquele filme O Poço. E não é a galera que tá lá em cima, não. Eu tô falando da galera que tá no fundo do poço mesmo. Isso acaba deixando a tarefa de dar uma boa aula mais difícil, né? O livro didático ajuda demais a conta. Então, qual que era a minha estratégia para lidar com a dificuldade, né, de ter material ali para português como língua estrangeira? Emocionada que sou, é pegar os meninos pela emoção. Porque quando a gente se emociona, a gente aprende muito melhor, assim. E aí, um parênteses importante. Sempre que eu falo os meninos, aqui me referindo aos meus alunos, entenda que eu tô falando aí de alunos de 18 a 70 anos, né? Meninos é uma forma de dizer, tá? Toda hora que aparecia em sala de aula a oportunidade de tirar o foco do português e do Brasil e trazer luz ali, trazer o foco para a África do Sul, eu aproveitava essa oportunidade. As pessoas ficam muito animadas, elas ficam com muita vontade quando elas têm a oportunidade de falar delas mesmas. Então eu perguntava mesmo, né? E tinham perguntas que o pessoal, eles concordavam com um pouco mais de harmonia. Quando eu falava assim, quais são os pratos típicos da África do Sul? Aí ia aparecer lá, né, um banichá, um bobote, um braai, um pap, chacalaca, malva pudding. Ia estar lá, assim, de forma geral. Clima de muita harmonia. Quando apareciam respostas diferentes, era mais num tom, nossa, ai, não, como é, não pensei nessa. Era harmônico. Agora, se o tema mudava um pouquinho, assim, o negócio já dá uma desandada. É comum aparecerem respostas diferentes, né? Opiniões diferentes com esse tipo de pergunta, e fico até muito feliz quando aparece, na realidade, porque mostra que cada um tem uma forma única de pensar. E aí, uma vez, no meu primeiro semestre lá, eu perguntei qual autora, qual autor, qual livro que todo sul-africano iria conhecer ou teria lido, né? Eu queria conhecer, eu queria entender alguma coisa que fizesse parte do imaginário daquele país, então, de forma geral. Foi uma aula com pouquinhos alunos, assim, e aí eles, bateram martelo e falaram assim, é Spud, do John Van der Rohe. Então, esse daí seria conhecido por todo mundo. Eu falei, perfeitamente, me traga este nome. Já tenho aqui, munição, entendeu? Para tirar emoção para tudo que é lado, ver esses meninos tudo emocionado. Aí mudou o semestre, mudou a turma e a primeira oportunidade que apareceu para eu fazer uso aí dessa informação privilegiadíssima, eu usei. Aí eu perguntei na turma assim: quem é o autor de Spud?
achando que eu estava assim, de verdade, mostrando o tanto que eu estava antenada, né, com a cultura sul-africana e tal. Aí os alunos, autor de quê? Aí eu falei assim, isso pode, aparentemente é um livro que todo sul-africano iria conhecer. E aí eu repeti essa pergunta em todas as turmas que eu passei, assim. E nunca houve harmonia nas respostas. E eu tive acesso a um grupo diverso. Foram diferentes faixas etárias, diferentes gêneros, diferentes classes sociais, diferentes raças. E aí o que acontecia com essa pergunta é um livro ou um autor que fazia parte ali, né, da cultura de um jovem, vamos supor, não necessariamente fazia parte ali da cultura, do imaginário de uma pessoa mais velha. E aí, ainda assim, se eu estou falando aqui de um jovem, às vezes o que fazia parte da cultura de um jovem branco não fazia parte da cultura de um jovem negro. Eu sei que é uma pergunta que ela é difícil de responder, especialmente pelo caráter elitista que o acesso à leitura e à educação acaba tendo em países, né, com desigualdade social tão intensas, assim, como são as sociedades brasileiras e sul-africanas. No Brasil também seria difícil entrar num consenso, mas bem ou mal, tem uma geração ali que foi exposta a Monteiro Lobato, outra teve acesso à coleção Vagalumes. E o pessoal da minha geração ainda teve sorte, por exemplo, da coleção Vagalume ter sido disponibilizado em muitas bibliotecas de escolas públicas, né? Mas para mim, medalha de ouro nesse quesito no Brasil é sem sombra de dúvida a Turma da Mônica. A grosso modo, Turma da Mônica é conhecido por qualquer brasileiro, indistintamente. Não importa se é criança, se é um adolescente, se é um jovem adulto, se é um adulto, se é um idoso. Quando comprava a revistinha da Mônica lá em casa, não eram só as crianças que liam, por exemplo, né? Então, aqui eu não estou nem falando de conhecer, eu tô falando de consumir mesmo, de ler. É uma leitura que, até isso, a leitura, ela vai atingir aí, ó, todo mundo. Branco, negro, pardo, todas as classes sociais, A, B, C, D, E. E com o tempo, a revista ela foi ficando cada vez mais inclusiva, né? Tem personagem PCD, tem personagem neurodivergente, tem personagem surdo, tem personagem cego. Teve uma vez que a Embaixada do Brasil em Pretória, ela fez uma doação de livros para a Universidade de Pretória. Aí você imagina, assim, né? Um evento super formal. Porque juntou a formalidade que já é de praxe, né, dos eventos de uma embaixada, com a formalidade das universidades sul-africanas. Eu nunca vi no Brasil uma universidade tão formal quanto as universidades na África do Sul. A universidade que eu trabalhei tinha um departamento específico para eventos e protocolos. Então, basicamente, era formalidade para tudo que é lado, né? Um dos livros que eu selecionei, e eu realmente fiz muita questão, foi um livro da Turma da Mônica, cheio de historinha. E foi muito legal só ver diplomata, entendeu? De terno e gravata lá, sentar no sofá com o seu bom livro da Mônica e dar aquela folheada. Porque Turma da Mônica mexe com a nossa criança interior, não importa, né? Eu tinha mais facilidade de encontrar elementos brasileiros que conseguiam ali, bem ou mal, falar por uma nação inteira do que elementos sul-africanos. Se eu pergunto assim, o que é que o brasileiro come todos os dias? A maioria vai responder feijão com arroz. É claro que vai ter contextos muito específicos, né, em que isso não vai acontecer. Como, por exemplo, a população indígena, que vai viver em áreas mais isoladas. Assim. Mas o brasileiro vai comer arroz e feijão todo dia. Não importa a raça, não importa a classe social, não importa a idade. As diferenças na alimentação do povo brasileiro, elas são regionais, elas não são raciais. Imagina, assim, em Minas o branco come tropeiro e o preto come galinhada. Branco come doce de figo, preto come doce de leite. Branco toma guarapã, preto toma mate-couro. Não é assim. Raça não define o que uma pessoa vai comer. Tentar achar coisas que representavam todos os sul-africanos passou a ser rotina nas minhas aulas e nas minhas conversas pessoais.
E isso me ajudou a ver o tanto que a África do Sul era um país complexo e me ajudou a entender as diferenças culturais. Porque não é só ser branco, preto, colored indiano. Tá, é branco. Mas é um branco inglês ou é um branco africano? Se estamos falando da população negra, é Xhosa, Ndebele, Zulu, Tsonga, Venda. E os indianos? E os coloreds? Conhecer essas culturas individualmente foi o que me ajudou a melhor entender a África do Sul como um todo. A unidade dentro da multiplicidade mesmo. O melhor quebra-cabeça que eu tô montando aí, ó. Quando alguém vinha me perguntar assim, e aí, o que que eles comem na África do Sul? Sem nem pestanejar, a primeira coisa que eu falava é pap, chacalaca e alguma carne. Porque, de fato, essa é a comida da maioria da população na África do Sul. É o que eles comem ali todo dia, é o arroz e feijão deles. Mas essa resposta, ela esconde muito da complexidade por trás disso, assim, o que que os sul-africanos vão comer. Pap é a comida do todo dia da população negra. A população indiana come mais comida indiana mesmo, então diferentes tipos de curry, diferentes tipos de arroz. A população colored come guisado de carne com arroz, e aí esse guisado de carne podendo ser diferentes tipos de carne, né? Eles também comem muitas massas, né? Macarrão, lasanha, assim. A população branca acaba comendo coisas mais genéricas, né? Carne, salada, arroz, assim. Teve uma vez em sala de aula que eu falei que eu não tinha a mínima vontade de comer morrodo. Morrodo é um prato de dobradinha. Nunca gostei de miúdo e dobradinha, além do cheiro, tem uma textura que não me agrada assim de jeito nenhum. Juntando isso, o aspecto visual do prato e um vídeo que eu vi de bucho sendo cortado, realmente fica difícil olhar esse alimento morrodo com o devido respeito, assim, né? Entendendo que é um alimento. Nossa, para mim, difícil. E eu fazendo uma cara de nojo, de tristeza, de choro, de desamparo. E um aluno ria, ele ria, ele ria. Eu tava achando bom o sofrimento alheio. E aí um outro aluno que não estava atento à conversa, assim, e só viu a expressão facial, perguntou o que está acontecendo, gente. Eu falei, isso sou eu me imaginando comendo morrodo. E para minha surpresa, este aluno, um sul-africano adulto, ele me perguntou assim, o que é morrodo? Aí eu, a estrangeira foi explicar para o sul-africano o que era um prato típico da cultura dele. Ele era um sul-africano branco e o morrodo, ele faz parte da cultura da população negra. Comida tem um forte aspecto racial na África do Sul. Trazendo para o Brasil, uma coisa é um brasileiro adulto nunca ter comido dobradinha, respeito. Acontece muito até. Mas outra coisa é essa pessoa nunca ter ouvido falar em dobradinha. Acaba que os pratos que são feitos com as partes menos nobres do boi, com os miúdos e coisa e tal, ela vai ser consumido mais pela população com renda salarial mais baixa, assim. Mas eu já vi gente de tudo que é tipo comendo dobradinha. Comendo moela, fígado com jiló. Vai num sábado no Mercado Central pra você ver. A quantidade de gente comendo fígado com jiló de classe média alta, por exemplo. Para mim, uma das coisas que une a África do Sul é o braai, que é o churrasco deles, que é muito parecido com o nosso. É churrasco com cortes de carne, tem um pão de alho, tem fartura, tem aquela baguncinha. Não vai ser pegar uma salsicha, um hambúrguer, colocar isso na churrasqueira e falar que é churrasco. Com todo respeito, conheço até país que faz. Não importa raça, classe social, faixa etária. Braai é fator de união com toda certeza. O segundo é o rugby.
O país ele para ver a seleção nos jogos de rugby. E atualmente a África do Sul é tetracampeã mundial. Assim. Rugby é orgulho nacional, sabe? O presidente chegou a declarar feriado nacional quando a seleção de rugby ganhou a Copa em 2023. Mesmo ele sendo um esporte mais elitista e mais branco também, ele une os sul-africanos de uma forma muito especial. Tá todo mundo ali sendo feliz por um mesmo motivo. Há muitas divergências na África do Sul, cada um pensa de um jeito, né? Quando é bom para um, é ruim para o outro. Nunca tem nada que deixa todo mundo feliz, assim. Eu percebi no rugby esse elemento comum de felicidade. Tá todo mundo sendo feliz por um mesmo motivo. Isso é único. Para mim, a terceira coisa que une os sul-africanos é a generosidade ao conversar com alguém. Aqui também, mais uma vez, não importa raça, classe social, idade. As pessoas não estão nem aí se você tem sotaque, se o verbo foi conjugado errado, se você trocou a palavra. Até mesmo se a estrutura da sua frase está esquisita. Não importa. Eles estão interessados na comunicação, na mensagem que você quer transmitir, no que você quer dizer. Porque sotaque todo mundo tem. O tanto de comunicação não verbal que eu utilizei para conversar com as pessoas, meu Deus do céu. Esse acolhimento, essa generosidade faz da África do Sul um lugar muito interessante para quem quer fazer intercâmbio para aprender inglês. Eu comecei achando muito esquisito não perceber esses elementos de união sul-africanos. Mas à medida que eu fui adentrando a cultura, eu fui percebendo as sutilezas, assim. O que às vezes estava camuflado por trás de um país tão diverso. Eu consegui perceber a coisa por uma outra perspectiva. A perspectiva de uma sociedade que mantém muito viva as riquezas culturais dos diferentes grupos étnicos de lá. Trazendo para o Brasil. A gente tem sim esses elementos de união mais evidentes, né? Samba, feijoada, caipirinha, futebol. Mas acaba que é mais fácil isso acontecer num país em que você teve o apagamento da diversidade cultural. Você teve apagamento dos povos indígenas, você teve apagamento dos povos negros escravizados. Aí eu fiquei pensando, como que seria a sociedade brasileira se a gente tivesse mantido de forma expressiva a cultura desses povos, dos povos indígenas, a cultura dos escravizados, de diferentes povos africanos? Como que seria conhecer a cultura indígena para além de nome de rua, né? Então, para quem não é de BH, a área central da cidade, ela é formada por ruas com nomes indígenas, tupis, guarani, caetés, tupinambá, guajajaras, e ruas com nomes de estado, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Então imagina extrapolar aí o nome de rua e extrapolar também as palavras que a gente fala no português que são de origem indígena. Abacaxi, jacaré, pipoca, paçoca. Observar o outro é bom por causa disso, né? Então, o que começa com estranhamento acaba se tornando um convite para olhar para si mesmo. Ao olhar para a África do Sul, eu pude conhecer o Brasil um pouquinho mais. E eu espero que você também. No próximo vídeo, a gente vai ver o que os sul-africanos acham que une a África do Sul. Vamos ver eles falando deles. E aí, Mizanzi Lovers? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, já sabe, né? Inscreve no canal, senta o dedo no like, compartilha com um amigo. Vamos deixar esse papo gostoso rolando. Beijo!